Olá, pessoal! Nessa aula, vamos tratar das relações entre ciência, cultura e sociedade, dando ênfase às discussões sobre gêneros, raças, etnias e sexualidades. Como vimos na videoaula sobre conhecimento científico cotidiano, a produção científica de uma sociedade sempre dialoga com seus conhecimentos tradicionais e sua cultura. Porque, na verdade, a própria ciência pode ser entendida como uma produção cultural, visto que é produzida dentro de um contexto sócio-histórico e tanto é influenciada quanto influencia as crenças e valores vigentes. Apesar dos comportamentos sociais terem sido pautados há bastante tempo por cientistas, tendo como principal objetivo demarcar o que seriam atitudes normais, é a partir do século XIX que isso se intensifica. Com a organização dos Estados modernos, tornou-se necessário estabelecer diferença entre os povos, justificando-se assim a existência de colônias, particularmente nas Américas e na África. Nesse sentido, a ciência forneceu vasto material. As grandes navegações empreendidas por nações europeias como Portugal, Inglaterra, França, Espanha, entre outras, estabeleceram relações de comércio e de exploração das riquezas de outros povos, que eram considerados como não civilizados. Cientistas da época, entre eles os naturalistas Charles Darwin, Alexandre von Humboldt, Karl von Martius, faziam observações sobre a natureza, mas também sobre as populações humanas, estabelecendo comparações com as pessoas europeias, tanto nos aspectos físicos, cor da pele, tipo de cabelo, formato do rosto e etc., quanto em relação aos comportamentos e hábitos. Com isso, vários cientistas da época começaram a estabelecer hierarquias entre os povos, considerando seus traços fisionômicos, desqualificando as pessoas que tinham traços diferentes dos habitantes dos países da Europa Central. Foram criadas, inclusive, medidas de tamanho de nariz, largura da face, tamanho do crânio, que eram consideradas padrão, tomando como referência o biotipo europeu. Assim, aquelas pessoas que não se enquadravam naqueles padrões eram consideradas selvagens e, portanto, passivos de serem escravizados. Em paralelo a isso, também foi realizado um forte investimento de pesquisa sobre o corpo feminino, buscando investigar os processos de reprodução, puerpério, amamentação. Com isso, foram produzidos conhecimentos sobre o corpo feminino que intentavam demarcar as diferenças biológicas entre homens e mulheres e assim justificarem as diferenças sociais entre os gêneros. Um exemplo importante disso era a educação feminina, que durante muito tempo foi desaconselhada com o argumento de que o excesso de esforço intelectual levaria a uma diminuição do fluxo sanguíneo nos órgãos reprodutores, o que prejudicaria a reprodução. Assim, durante muito tempo a educação foi negada às mulheres em função do que era considerado seu papel principal, que era a reprodução e a maternidade. As mulheres que ousavam romper com esses padrões sociais eram diagnosticadas como histéricas e frequentemente internadas em instituições psiquiátricas. Outro aspecto bastante discutido pela comunidade científica no final do século XIX e início do século XX, também fortemente ligado às pesquisas sobre o corpo feminino, foram os aspectos da sexualidade feminina e das crianças. Nesse sentido, começaram a aparecer as primeiras propostas de educação sexual, cujos objetivos principais eram estabelecer um controle sobre a sexualidade infantil, visando coibir as práticas da masturbação e da iniciação sexual precoce. No caso das pessoas adultas, os principais objetivos eram a eliminação das doenças sexualmente transmissíveis, que causavam grandes prejuízos, ocasionando esterilidade e deficiências congênitas nas crianças. As questões relativas às características dos povos, ao serem comparadas de maneira hierárquica, acabaram dando suporte a posições racistas, assim como as pesquisas relativas ao corpo feminino deram suporte aos posicionamentos sociais sexistas, que buscaram excluir as mulheres de certos papéis sociais, principalmente em relação ao acesso à educação e ao mercado de trabalho formal. Essas discussões podem ser vistas no filme Histeria, em que aparecem tanto as discussões sobre a histeria quanto sobre as reivindicações dos movimentos feministas da época em oposição às proposições da medicina da época. Essas discussões são importantes para compreendermos a dimensão sócio-histórica da produção científica. A ciência é uma produção cultural e que se relaciona fortemente com aspectos históricos e políticos. A partir do século XIX e, mais concretamente, durante o século XX, a produção científica exerceu um papel muito relevante nas sociedades, estabelecendo disputas de discursos acerca da sociedade,
a ciência demarcou lugares e funções, inclusive legitimando práticas que hoje são consideradas preconceituosas e excludentes. Para construirmos sociedades mais inclusivas e menos violentas, é necessário repensarmos nossas concepções sobre a ciência, entendendo que, ao contrário do que se apregoa, o conhecimento científico não é neutro e precisa ser discutido em seu contexto sociopolítico, assim como as possíveis relações entre a ciência e outras áreas de conhecimento. Nossa atividade do Fórum vai tratar de algumas dessas questões ao discutir o papel das mulheres na construção da ciência e também a possibilidade de interação entre as ciências e as artes em processos terapêuticos. Assista o vídeo, leia o texto de apoio e participe das discussões. Sua participação nas discussões é parte importante do seu processo de aprendizagem. Bons estudos!